Que papelão do Atlético Mineiro. Hein, Fábio Piperno, Flávio Prado. Cara, vocês já viram de tudo aí no futebol. Vocês estão há anos aí cobrindo jogos. Eu nunca vi um time se comportar de forma tão pequena, um time grande se comportar de forma tão pequena como o Atlético Mineiro fez depois do jogo. Primeiro, durante o jogo, a torcida, mas aí não é culpa do clube, jogando bomba na comemoração dos jogadores. O fotógrafo, gente, que foi atingido ali pela bomba, ele passou por uma cirurgia. O cara estava fazendo o trabalho dele e passou por uma cirurgia. Ou seja, a punição tem que ser severa para o Atlético Mineiro. Tem que ser uma punição pesada para o Atlético Mineiro. Jogaram bomba nos jogadores do Flamengo, jogaram objetos, tentaram invadir o campo e saíram na pancadaria com aqueles stewards que são em segurança, jogando alambrado nos funcionários, pancadaria para tentar invadir o campo. E aí o clube chegou na baixeza de sua torcida. O Atlético Mineiro aumentou o volume do som com músicas do Atlético Mineiro na hora que o Flamengo levantou a taça da Copa do Brasil. Isso tem que ser falado, isso tem que ser criticado. Que atitude pequena do Atlético Mineiro. Ô, Mauro César Pereira, que papelão, hein, Mauro? Do Atlético Mineiro, gente. É surreal. Primeira torcida jogando bomba dentro do gramado. Depois, não só bomba, né? Tentando invadir o gramado, perdendo ali o espírito esportivo completamente. Perdendo não tem nenhum. Você não pode perder uma coisa que você não tem ou nunca teve. Né? Você tem que ter espírito esportivo. Perder, não tem. Agora, Mauro, piorou depois do jogo, porque torcedor, você sabe que sempre tem um bandido ali inserido. Agora, o clube, que é quem gerencia o estádio, não é nem dizer que é um estádio público, é do Atlético Mineiro. O clube aumentar o som da caixa de som com músicas do Atlético Mineiro, quando o Flamengo está erguendo o troféu, mostra que o clube agiu como um time pequeno, Mauro, o que não é, na minha opinião. Mas a postura de muita gente nessa relação, eu falo para você sempre, essa é uma rivalidade unilateral. A única coisa inteligente, de bom senso, que eu gostei ontem de ouvir do senhor Gabriel Barbosa, foi quando ele falou, é um adversário, não é um rival. E é isso mesmo, um adversário do Flamengo, não é um rival. Para o Atlético é um rival. Você repara, tem uma música da torcida do Flamengo, que a torcida canta, eu sempre te amarei, etc e tal. A torcida do Atlético canta para torcida, eu sempre te odiei. Então, uns cantam amor, outros cantam ódio. Se nutre lá um ódio pelo Flamengo. Isso passa de pai para filho, geração para... É terapia coletiva. Divanzinho para alguns, remedinho para outros, camisa de força. O maluquinho que entrou em campo lá, 3 para segurar o maluquinho, você reparou? O doidinho entrou em campo, queria fazer... O que ele ia fazer ali? Matar todo mundo? É o Thanos dos Vingadores? Eu queria entrar em campo lá, queria fazer sei lá o quê. Aí 3 elementos ali da segurança para segurar o cara. E magrinho ele, né? Mas tava brabo, descontrolado. Por quê? Porque perdeu um jogo. Não está acostumado, Thiago, a perder pro Flamengo. Estão perdendo desde 1980, rapaz. De vez em quando ganham. Ganhou em 14, ganhou aquela Supercopa nos pênaltis, mas perdeu várias vezes. Perdeu em 87, perdeu em 2019 2 vezes, perdeu em 2002, perdeu em 2006, de 4-1, perdeu em 80, perdeu de novo agora, perdeu no passado no jogo que o Pedro foi agredido dentro de casa, perdeu no 4-2 esse ano, no primeiro jogo entre os dois nesse novo estádio, perdeu outra vez ontem, perdeu domingo passado no Rio, perde, não se acostuma. Aí ficam nessa loucura. Eu nunca vi isso. Negócio doentio, é um negócio doentio coletivo, alimentado por parte da mídia local, uma parte da mídia que vive de alimentar isso. Então eles ficam nutrindo o ódio. E aí quando eles se deparam com a realidade, e a realidade é perder para o Flamengo, muito mais do que ganhar, é isso que é verdade. São fatos, não estou aqui dando uma opinião, estou relatando fatos. Quem quiser que pesquise aí, para ver. Especialmente em jogos que levam a título ou decidem títulos. Aí os caras ficam descontrolados. Negócio ridículo. Ofensas. Teve um elemento que atirou um objeto na jornalista lá, na Isabelle, lá do Rio de Janeiro. Né? O outro lá, o fotógrafo do Tempo, né? O senhor foi até atingido no pé. Foi ser operado, gente. Uma bomba. Bomba explodiu do lado dos jogadores do Flamengo. Isabelle Costa. Lembrei o nome dela. A Isabelle, pôs o vídeo, não sei se você viu. O camarada xingando a menina. A jornalista trabalhando ali, estava trabalhando, credenciada,
depois atira um objeto e fica... Aí tô doidinho, que teve 3 para segurar. Aí depois ele fica com o boné enterrado na cabeça para não ser reconhecido e fala com a mão na frente do rosto, tentando esconder o próprio rosto. Um covarde. Quem é esse cara? O Atlético tem que identificar essas pessoas e fazer alguma coisa. Foi um espetáculo patético aquilo ali. E a música alta, isso aí é só uma demonstração da pequenez de quem estava à frente daquilo lá. Acho que o Atlético hoje, ele é uma SAF, ele tem executivos trabalhando, né? Tem que mudar essa mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade. Parar com isso. Entender o Flamengo como um rival, para o Atlético é um rival importante, mas sem nutrir esse ódio. Então é isso que acontece. Os torcedores do Atlético, no domingo passado, quando o Maracanã ficou vazio, todo mundo já tinha ido embora, eu segui lá trabalhando e tal, ficaram cantando esse negócio. Eu sempre te odiei. Eu falei, nossa, agora não tem mais ninguém no estádio, estão cantando para eles mesmos. E ficaram lá cantando esse negócio. Quer dizer, é um negócio meio doentio, né? E muita gente se iludiu também com aquela derrota do Flamengo de 4-1 em 2014, né? O time do Flamengo em 2014 era outro time, né? Era o time que tinha o Léo Matos, tinha o Chicão, o Wallace, João Paulo, o Cáceres, o Márcio Araújo, o Felipe, goleiro, né? O Gabriel, não o Gabriel Barbosa, aquele Gabriel que está no Mirassol, era o destaque do time, não jogou a final, que estava machucado, foi o destaque nos 2-0 do Rio. Era um time muito fraco, era um time que tomou de 4-1. O Everton era destaque do time, que jogou no São Paulo depois, o ponto esquerdo, Everton Cardoso. Era um time limitado, que tomou uma virada, o técnico era o Luxemburgo, mas foi há 10 anos. Ficaram relembrando isso, como se fosse... Não é igual, o jogo mostrou que não era igual, era para tomar uma goleada ontem. Imagina se o Flamengo tivesse o mínimo de pontaria e metesse uns 3 ou 4 ontem. O que ia acontecer? Perderam de 1-0 só, e foi pouco. Quer dizer, essas pessoas têm que se tratar, gente. Isso não é normal. Isso não é normal, e isso é muito ruim para o clube. A imagem do Atlético hoje, até perante torcedores de times rivais do Flamengo, gente que não simpatiza nem um pouco com o Flamengo, é péssima. Todo mundo comentando que coisa patética, que coisa ridícula. É isso. E detalhe, esse time está, a SAF, está na final da Copa Libertadores, que é muito maior que a Copa do Brasil. Esses jogadores podem ganhar daqui a poucos dias, né? É no dia 30, então daqui a 19 dias, podem ganhar um título sul-americano. O segundo seria da história do Atlético. Está numa final. Então, realmente, isso aí foi uma coisa, acho que até difícil explicar, entendeu? Precisa de um estudo mais aprofundado. Mas para essa maioria aí, para alguns é cadeia, né? Para outros é um divanzinho, para outros um remedinho, para outros ali uma camisa de força. Para dar uma acalmada nessa turma aí. Cheio de galinho de briga, né? Todo mundo valentão ontem, tudo, mas tomaram mais uma pancada na cabeça, perderam mais uma para o Flamengo. Tem que se adaptar, se acostumar. Mas não vão se acostumar nunca. Estão perdendo desde 1980, Thiago. É muito tempo perdendo. Você nem era nascido, já estavam perdendo o Flamengo. Eu já estou até rouco de repetir aqui sempre que os bandos organizados, eles são sim nocivos. Eu não tenho o menor respeito por esses bandos. Eu adoro o torcedor comum, adoro ir lá no meio da torcida, enfim. Já fui em jogos aí de muitos times diferentes, não vou só nos jogos do meu, não. Antes ia com muito mais frequência do que hoje, mas enfim, você vê lá o cara que é verdadeiramente apaixonado pelo time dele e tal, que vai lá para torcer, para extravasar suas emoções, para se emocionar com o time, e não exatamente para fazer negócio, né? Porque o bando organizado, ele tem como principal função, ele é uma empresa. Ele é uma empresa que vive às custas da imagem do clube. E qual o retorno que ele dá para o clube? Eu não sei. Até porque se você tirar uma faixa de um bando organizado, uma faixa que está lá ocupando uma área do estádio, e fala, olha, isso agora não está mais reservado para ninguém, é de quem chegar primeiro. Vai ter um monte de torcedor comum também interessado em assistir o jogo naqueles espaços, porque geralmente são espaços privilegiados. Até falei aqui outro dia para um candidato a presidente do Palmeiras sobre essa coisa, né, do espaço que vira, né, uma área cativa desses bandos. Então, segunda coisa, se houve um ato de violência, uma ação violenta, aí também está no Código Penal. É o caso das autoridades de segurança punirem. Se alguém joga uma bomba no outro, isso é um crime, isso é um atentado. Então, esse cidadão que jogou essa bomba no outro, ele não pode ficar impune. Então, ele tem que ser preso. O lugar desse tipo de bandido é na cadeia. Então, como você disse, deixou um rapaz gravemente ferido, o rapaz passou por cirurgia, alguém que estava lá
trabalhando, joga bomba perto do grupo de jogadores lá do time, do clube adversário. Quer dizer, o que é isso? Que ambiente de selvageria isso aí? Aí nós vamos olhar e falar, puxa vida, a CBF precisa agir e punir o clube. Não, pera lá, a CBF tem a obrigação de fazer isso e a gente tem que ficar muito atentos na resposta que a CBF vai dar, porque ela não pode realmente ser, mais uma vez, omissa. Só que antes da CBF tomar essa atitude, eu quero ver esses bandidos presos. Porque o sujeito que joga uma bomba hoje, qual a garantia que eu tenho de que ele não vai jogar uma outra bomba amanhã e depois? Até porque a ação dele é incentivada pela impunidade. Então isso é indecente, isso é criminoso. Então é uma questão de segurança pública. Agora, depois de tudo isso, o que o clube deveria minimamente fazer, porque eu imagino que ele tenha ficado envergonhado por toda essa atmosfera, por toda essa atmosfera selvagem. Isso só deve ter aumentado a vergonha dele. Fala, puxa vida, fomos péssimos anfitriões. Olha o que está acontecendo aqui na nossa casa. É a mesma coisa que alguém me convidar para um aniversário e me tratar a porrada, me tratar a base de bomba. Então, o clube mandante, o clube organizador, que está organizando aquele jogo, está sediando aquele jogo na sua casa, ele no mínimo, se ele for incompetente para garantir a segurança, ele no mínimo tem que se mostrar envergonhado com isso e respeitar o momento do vencedor, do legítimo vencedor, que o tratou bem no jogo de ida. Então, também por isso o Galo agiu como clube pequeno. Então, não adianta vir a SAF e injetar bilhões e falar, não, agora a modernidade chegou ao futebol. Se as práticas mais rasteiras, elas continuam fazendo parte da rotina do clube. Então, o dirigente do Galo também tem que ser punido, porque ele tinha que ter vergonha na cara por apenas contemplar aquilo e ficar passivamente assistindo. Agora, Flávio, é o que eu falo, né? Posturas dessas de um clube, elas acabam estimulando o torcedor a também não saber perder, né? Porque se o clube falasse, ó, estamos lamentando aqui o episódio de violência, até no alto-falante, lamentamos aqui o episódio de violência, reconhecemos o Flamengo como campeão da Copa do Brasil, mas não, o Atlético Mineiro, que sempre falou do passado, dizendo que era culpa da arbitragem, dizendo que o Flamengo tinha eliminado o Atlético da Libertadores por causa da arbitragem, que o Flamengo tinha ganhado a final do Brasileiro em 80 por causa da arbitragem, parece que viu que agora não tem o que dar de desculpa e resolveu apelar. E resolveu se comportar dessa forma, Flávio. Eu não acho que seja uma coisa individual, não. Essa cafajestada está institucionalizada no futebol brasileiro, né? Todos os clubes acobertam torcidas uniformizadas, ninguém denuncia. É tão fácil você acabar com torcida uniformizada, eu falo isso sempre. Pega todas elas, joga e sorteia. Vai lá, dá uma blitz forte dentro da série dele, você vai ter motivo de sobra para prender todo mundo. Alguém foi preso daquele grupo lá que matou o menino lá do Cruzeiro? Não, né? Estavam tendo busca lá, mas que eu saiba, ninguém foi preso. Inclusive tem da torcida do principal dirigente foragido. Da torcida do Palmeiras. Então, e não acontece nada. Então isso aí é normal. Aconteceu no campo do Atlético e daqui a pouco vai acontecer em outro lugar. Até agora não tinham tido a criatividade de bagunçar a festa do adversário que ganha fora, que sempre você ganha no campo do adversário, porque aqui torcida não faz diferença, como eu falo sempre. Mas depois dessa aí nós vamos ter, sim, outras cenas. Um copia o outro. Então eu acho que não... Eu estou acostumado com isso aí. Eu, não, sinceramente, não fiquei nem um pouco chocado. Lamento profundamente pelo nosso companheiro fotógrafo, estava fazendo o trabalho dele, né? E foi atacado por esses marginais, mas não vai acontecer nada. A primeira punição vai ser exemplar, né? O Atlético vai ter 100 anos de punição e tal. Depois vai ficar por isso mesmo, que o STJD também não tem coragem de fazer nada. A polícia permite que entre com bomba. Bomba! Qual foi a vigilância que foi feita? Não é? Qual foi a revista que foi feita? Nenhuma. Porque eles têm medo dos caras. Ou são mancomunados com os caras. Então, sabe, pra mim isso aí não tem nada demais. Eu tô acostumado a ver isso aí faz tempo. Até por isso faz muito tempo que eu não vou em estádio de futebol. Eu não quero conviver com bandido. Isso aí eu discordo do Flávio Prado, tá? Eu acho que o Flávio tá viajando. Eu nunca vi. Eu já fui cobrir jogo em tudo que é estádio, em tudo que é lugar do Brasil, da
da América do Sul, da Europa, eu nunca vi apelar desse jeito, de verdade. Só a música, o resto, esse tipo de cafajestada, todas as torcidas, todas. Você acha que é normal, você jura que você acha que é normal jogar uma bomba na direção dos jogadores que estão comemorando? Me diz um jogo que você lembra que isso aconteceu, eu não lembro. Não, eles jogam nos ônibus, joga até antes, sem comemorar. Tá bom, mas ontem ainda tá... do estádio, Flávio. Não importa, ele jogar bomba. Aí da polícia. Jogar bomba é normal. Aqui no Brasil... Porque para tanta gente entrar com bomba no estádio, teve conivência da polícia. Primeiro. Claro, é o que eu tô falando. Sempre tem. Sempre tem conivência. Sim, mas você acha normal? Eu nunca vi no Brasil, acho. Bomba ser jogada em jogador isso? Tá comemorando. Eu já vi copo. Mas é isso. Fortaleza Esporte. Imagina, Fortaleza... teve um caso uma vez, que a gente até cobriu pela outra TV Jovem Pan, mataram um cara com uma bomba num jogo da Copa São Paulo, Corinthians e São Paulo. Era o gordo do ABC que matou, depois não era e tal. Toda hora acontece isso. Isso é rotina de torcida uniformizada. Jogar bomba dentro do gramado. Na direção dos jogadores. Por acaso, eles jogavam nos outros. E outra, não só isso, calma aí, que senão não vai dar para os dois falarem ao mesmo tempo. Não só isso. Também o aumento do som com uma música do time do estádio, eu também nunca vi. Já vi títulos de vários clubes fora de casa que não botam o som do time que perdeu quando o time vai erguer o troféu. Isso, essa foi a criatividade da cafajestada. Daqui pra frente veremos várias. Porque aqui um imita o outro, né? Uma torcida imita o outro, um clube imita o outro. Você pode ter certeza que daqui pra frente essa foi a criatividade, a diferença de uma cafajestada criada de uma forma nova. Mas agora vai virar rotina, já que já se fez uma vez, agora um começa a copiar o outro. É bem normal aqui no Brasil. Esse tipo de coisa, daqui a pouco, próxima conquista, se o Botafogo ou o Palmeiras for campeão fora de casa, nós teremos isso já acontecendo, porque um copia o outro. É normal aqui e a punição não vai acontecer nada, viu? Punição aí 3, 4 jogos e olhe lá e depois ainda vão diminuir. A primeira punição não, vai ser de 6 meses, ou depois fica por isso mesmo. O novo futebol brasileiro, a gente faz escândalo, grito, mas não adianta nada. É um esquemão, os clubes participam disso, polícia participa disso, Ministério Público participa disso, e esses bandidos, eles vivem as custas dos clubes e tá tudo certo. É assim que funciona, é desse jeito que funciona o futebol brasileiro. E deixando claro, tá? Que eu tô recebendo informações aqui do Pablo, um amigo meu, que estava no estádio, e ele disse: eu mesmo entrei sem precisar apresentar meu ingresso e sem ser revistado. As catracas do estádio simplesmente pararam de funcionar. Ou seja, aí é culpa do clube também, que é quem administra o estádio no dia do jogo mais importante da história do estádio, porque essa foi a final mais importante da história da Arena do Galo, por enquanto. A catraca parar, gente. Eu tinha visto isso, a catraca parou, bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha, vários torcedores do Flamengo e até do Atlético Mineiro, que foi um tumulto para entrar no estádio, as catracas pararam. Então, teve muita coisa errada acontecendo na Arena do Galo ontem e que a gente precisa falar, inclusive quando parte do clube. Porque o aumento do som partiu do clube. Aquilo ali foi um absurdo na hora do troféu para o Flamengo. Só deixando claro que eu sigo aqui com o meu cartaz, hein, pessoal? Eu ainda não encontrei, segue desaparecido, meu amigo, meu parceiro Marcos André, mais conhecido como Vampeta, tá aqui, hein? Procura-se. Tem aqui, procura-se secador desaparecido. Marcos André, mais conhecido como Vampeta, paga-se recompensa, hein? É só falar comigo que eu pago. Se alguém conseguir trazer ele aqui no programa até o fim do nosso programa, eu pago os R$200 que ele perdeu pra mim na aposta do jogo. É sempre assim. Tem Flamengo campeão, o Marcos André some no programa do dia seguinte. Ou seja, eu tô preocupado com meu amigo. Agora, Flávio Prado, dá para acreditar que a CBF vai punir rigidamente o Atlético Mineiro? Eu acho que vai, tá? Porque as imagens são muito claras, são muito fortes. Tem fotógrafo que foi pro hospital. O primeiro julgamento vai. O primeiro julgamento será pesado, uma pena muito forte. E depois não, depois aí quando pagaram, e vai demorar, sabe, demora o julgamento e tal, aí eles dão aquele ar de seriedade e tal, e aí depois não, depois aí corta. Então, tipo assim, capaz de pegar no primeiro julgamento 6 meses, uma multa de R$500 mil, depois
vira 5, 6 jogos e tal. Pô, eu não acho que a CBF, a STJD tem capacidade para bater num time que tem esse investimento todo e tal. E não é o perfil também, né? O tribunal da CBF não é uma coisa séria, então não acredito. Acho que a primeira pena, sim, depois vai 4, 5 jogos e olhe lá se vai chegar a isso tudo. Gente, mas aí não é perfil. Aí, se a CBF não fizer nada, Bruno, Piperno, eles estão deixando claro, pode ter uma tragédia dentro dos estádios. Mas pode. Se nada for feito com bomba atirada no gramado, com objetos atirados no gramado, tentativa de invasão de campo para não deixar o adversário comemorar, eles estão deixando claro que eles esperam uma tragédia dentro de algum estádio, gente. Bom, eu também vou mais ou menos nessa linha. Assim, o primeiro julgamento, como é algo foi feio, né, foi muito forte, o STJD ele faz um julgamento, aí quem for punido pode entrar com recurso. Então, o primeiro julgamento deve ser uma pena mais forte, tem um recurso, pode até ter um efeito suspensivo e no segundo julgamento diminui um pouco. Normalmente é isso que acontece. Vamos ver se vai ser diferente, porque também tem muito a ver com a repercussão. Se for o julgamento agora, a repercussão está muito forte, então uma pena, se for uma pena branda, vai ter uma repercussão negativa. Se o julgamento for depois que terminar o campeonato, for daqui a alguns meses, nem precisa ser, um mês que seja, já diminui muito a repercussão midiática. Então, normalmente, o padrão é esse, uma primeira punição forte, recurso, efeito suspensivo e uma segunda punição, diminuindo o tamanho da primeira. Piperno. A figura do efeito suspensivo, para mim, é um dos grandes mistérios aqui do futebol brasileiro, né? Quer dizer, quando é que você aciona isso? Por quê? Qual é o critério? O fato é assim, todo mundo viu a selvageria, como a gente falou no início do primeiro bloco. Se houve bomba, se houve selvageria, se houve tudo aquilo, gente entrando no gramado de forma indevida, se depois ainda, né, a cereja do bolo for o clube tentando de alguma forma ofuscar a festa do clube campeão, ou seja, você tem reunidos todos os elementos para uma punição exemplar. Eu gostaria de saber como é que alguém encontraria algum tipo de atenuante para não aplicar essa pena? Tem que fazer, no mínimo, o que foi feito com a Vila Belmiro ano passado. Eu acho, só que o que eu acho é o seguinte, a CBF, se ela não fizer nada, Mauro, ela quer dizer que qualquer torcida pode fazer isso, porque, me desculpa, 3, 4 jogos é nada. Você dá uma suspensão de 3, 4 jogos, tem que ficar pelo menos uns 3 meses sem usar o estádio, Mauro. Eu acho que o Bruno tocou num ponto delicado dessa questão, né? Quanto mais demora a decisão, mais fácil colocar panos quentes ali, e a coisa vai passando, e aí aplica uma pena ou reduz-se depois a pena, né? Suspende no Campeonato Mineiro. Ou do Campeonato Mineiro. Aquela dificuldade. Ou Flávio, assim, não pode jogar ali, vai jogar no Mineirão, vai jogar no Independência, não. O atleta tem que ser proibido de jogar em Belo Horizonte. A punição tem que ser, não pode jogar em Belo Horizonte, porque é muito fácil, tem 3 estádios lá agora. Vai para a Independência, um jogo pequeno, jogo maior e vai para o Mineirão. Então, perdeu o quê? Nada. Não adianta só punir o estádio, tem que punir o clube. O clube. É isso que tem que acontecer. Porque o que aconteceu ontem? O estádio é do Atlético, a responsabilidade é do Atlético. Olha, teve confusão para a entrada de torcedores, teve polícia batendo no torcedor do Flamengo, teve torcedor pulando a catraca lá, o portão para entrar sem pagar, uma confusão danada. E no Rio tudo correu bem. Os mesmos times, gente. Eu estava lá no Maracanã, tudo correu bem. Os torcedores do Atlético chegaram, eu vi a chegada, foram para o setor deles, foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal, desde Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Depois eu fiquei lá trabalhando até tarde, fui um dos últimos a sair, e o pessoal estava lá ainda, depois saíram. Quando eu desci, cheguei lá embaixo para tomar meu destino, os ônibus já tinham todos ido embora, e eles estacionam ali do lado, no Célio de Barros, né, perto da saída da imprensa. Então já vi que não tinha mais nenhum atleticano por ali. Foram todos embora em segurança, não teve nenhum problema, nada. E ontem foi um festival de confusões desde o começo. Jornalistas não tinham segurança para trabalhar, torcedores sendo maltratados, fotógrafos tendo que fugir. Tem um vídeo da Yara Fantoni até, que eu vi no Instagram, ela estava ali atrás, os fotógrafos saindo e o pessoal gritando, sai todo mundo, sai todo mundo. E numa dessas aí que explodiu uma bomba no pé do fotógrafo do jornal O Tempo, que teve lá que ir para o hospital. E ainda foi carregado no meio da torcida ali. Pois é, uma coisa horrorosa, cara. O que aconteceu foi muito grave. Foi muito pior do que aconteceu no Santos, foi muito pior do que aconteceu no estado do Vasco.
E até aquela que agrediram lá do Grêmio, que agrediram o VAR, lembra? Quando o cara entrou e derrubou o VAR, foi muito pior. Você teve gente ferida, embate da polícia direto com os torcedores, invasão de campo, o cara consegue chegar na área do campo, e aí ele é contido ali pelos 3 que chegaram para agarrá-lo, mas ele vai até a área do campo. O cara, mais um pouco, ele chegava perto de um jogador, de alguém ali, poderia agredir. Cássio, né? Chegaram no Cássio. Quando foi... Sim, houve isso também. Agora, houve mais coisas acontecendo, quero dizer. Não estou minimizando São Januário nem Vila Belmiro, não. O que aconteceu ontem, houve mais problemas. E foi o dia inteiro de relatos, na rede social a gente estava acompanhando, o dia inteiro com relatos de problemas que aconteceram ontem lá. Mas acho que isso também passa muito por essa coisa doentia que é alimentada por muita gente em Belo Horizonte, dessa coisa que não é uma rivalidade, é um ódio. Eles veem o Flamengo como um inimigo. Não é um inimigo, é um adversário, cara. Pode ganhar, pode perder. Todo mundo fala, não se acostuma a perder, é porque já está perdendo há décadas. Até onde isso vai parar, ô Thiago? Quer dizer, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser o próximo jogo dos dois lá? Se tiver um jogo importante no ano que vem. A gente vai encerrando mais um Bate-Pronto, Mauro, Flávio, Piperno, Bruno, agradecendo a sua audiência, quase 40 mil pessoas ao vivo, hoje aqui com a gente no YouTube, também na Rádio Jovem Pan, e o link da promoção do Aposta Ganha tá aí em cima. O Aposta Ganha abriu mais 100 vagas para quem quiser ganhar até R$300 em crédito de aposta, hein? Tá fixado no topo do chat. Se quiser ganhar esse crédito, vai lá. Tamo junto. Uma boa tarde para todos vocês.